uma passagem ou narra um acontecimento anos depois de uma reunião familiar. Todos nós sabemos que quando se fala de José, se falamos de um personagem bastante mencionado nos nossos púlpitos. Quando você pesquisa sobre José, você vai ver que tem filme com personagem de José, tem música com personagem do José, tem seriados com personagem do José, tem desenhos com personagem do José. Então dá a entender que esse personagem, que essa pessoa, ele é bastante conhecido, ele é bastante mencionado, ele é bastante pregado. E por que pregador? Porque quando se fala de José do Egito, se fala de sonhos. Quando se fala de José, se fala de propósito. Quando se fala de José, se fala de realizações. Quando se fala de José, se fala de perseguição. A história, ela nos narra no capítulo 37 do livro de Gênesis, que é uma certa feita. José agora está reunido com o seu pai e com os seus irmãos. E nessa reunião, a Bíblia descreve dizendo que Jacó amou José mais do que seus irmãos, porque José, ele foi filho da velhice, ele é na escala dos irmãos o 11º filho, então ele é quase o último filho de Jacó. E Jacó, ele ama José mais do que seus irmãos, porque José é filho de Raquel, e Raquel, nesse percurso todo, nunca dará luz, ela sempre foi estéril. E Jacó, ele pagou um grande preço pela vida da sua esposa, pois ele trabalhou para Labão durante 7 anos e foi trapaceado pelo seu sogro, e teve que trabalhar mais 7 anos, então ele ficou 14 anos, e depois desses 14 anos ele ficou mais um tempo com o seu sogro, para assim ter ela como esposa. Então, aquilo que batalhamos, aquilo que guerreamos, aprendemos a amar, sim ou não? Aprendemos a gostar. Então, Jacó, ele amava José. Jacó, ele tinha um carinho especial por José. E agora José é o filho querido da casa do pai. Em uma certa feita, em uma grande reunião, como disse, Jacó, ele agora traz uma túnica de mangas longas para o seu filho, e assim suscita a inveja, e assim suscita a ira, e aí suscita a discórdia no coração dos irmãos. Por quê? Porque agora ele está sendo presenteado. Há quem diga que o presente seria para o primogênito, para aquele que veio primeiro, mas percebemos que Jacó, ele amou José e presenteou o seu filho. Então dá a entender que os irmãos não faz sentido com o pai. Dá a entender que este moço, ele é mais querido. Por quê? Porque este moço, ele se apegava mais ao pai. Este moço, ele convivia mais com o pai. Era um filho obediente, era um filho justo, era um filho honesto, era um filho que vivia debaixo das dependências do pai. Era um filho que fazia questão de todo o final de tarde sentar com o pai e dialogar, conversar com o pai, falar com o pai, ter uma intimidade com o pai. Nós percebemos que quando alguns filhos de Deus se destacam em meio à congregação, levanta ou suscita alguns ciumentos na casa. Por quê? Porque ele tem mais oportunidade, porque ela canta mais, porque ele prega mais, porque ele tem cargo, e não entende que isso é dado ao mais tempo passado do filho com Deus. Então suscita-se algum tipo de inveja, suscita-se algum tipo de ódio. Por quê? Porque esta pessoa, em vez de estar fazendo grupinho e de estar reunido para defamar, para apontar, para caluniar ou para se levantar, ele perde tempo ou ganha tempo
noite. Se você é um filho obediente que passa tempo com o Pai, se prepare que os seus sonhos irão se realizar aqui na terra, porque Deus ele tem projeto na sua vida, e tem projeto na vida de todo filho que anda debaixo da desobediência. Você é um filho obediente, você pode dar glória a Deus por isso. Então entendemos que José agora é presenteado. Os seus irmãos criam um tipo de ódio, um tipo de inveja, e agora ele trama no coração de pegar o seu irmão e matá-lo. Por quê? Porque o seu irmão está em lugares de destaque. E por quê? Porque ele é novo, e sendo mais novo, está em um lugar galgado, em um lugar onde todos estão olhando. E neste mesmo inteirinho, para acabar de completar, o seu irmão ele teve um sonho, e no sonho ele dizia que via um fecho em pé, e os outros fechos se curvavam perante ele. Aquilo ali gerou mais ódio no coração dos irmãos, gerou mais ódio no coração daqueles que ouviram o sonho. Aqui para nós, quando nós temos um sonho e contamos o nosso sonho para alguém, a quem tenha inveja dos nossos sonhos, a quem tenha inveja dos nossos projetos, eu vou lhe dar um conselho aqui nessa noite. Você tem um sonho, conta ele para Deus, é ele quem vai realizar os teus sonhos. Glória. Você tem um projeto, conta ele para Deus, é ele que vai realizar os teus projetos. Você tem algo em teu coração, fala para Deus, não diga para o homem, porque o homem ele vai querer destruir, vai querer atrapalhar e vai querer fazer de tudo para você não conquistar aquilo que Deus tem para a tua vida. Mas se você tem um sonho, se prepara, porque o teu sonho ele vai se realizar na terra, queira ser inimigo ou não. Oh glória, oh glória, oh glória. E só sonha quem está vivo. Amém. Morto não sonha. Se você está vivo, então quer dizer que você sonha. Oh glória, oh glória, oh glória. Quantos aqui tem sonho nessa noite? Deixa eu ver, deixa eu ver. Se você tem um sonho ainda de ver aquela pessoa liberta, se você tem um sonho ainda de ver aquela porta aberta, se você tem um sonho ainda de ver um projeto acontecendo, se prepare, porque Deus do céu, ele desce aqui hoje nos sentinês para dizer: o projeto ainda está de pé na tua vida. Ninguém vai derrubar o projeto que Deus tem na tua vida. Ninguém vai atrapalhar os planos que Deus escreveu. Deixa eu te dizer uma coisa: quem escreveu foi Deus, quem prometeu foi Deus, quem falou foi Deus, quem assinou foi Deus, e quem decretou foi Deus. O inimigo ele não vai bagunçar na tua casa, porque quem manda lá é Deus. Oh glória, quem manda é Deus, quem manda lá é Deus. Oh glória. Contou os sonhos para os irmãos, e os irmãos agora ficou com ódio e com inveja, e dizia em seu coração: você não pode governar na nossa casa, porque você é o menor. Você não pode governar, porque você não sabe falar, você não sabe cantar, você não sabe pregar, você não sabe dirigir um trabalho, você não sabe limpar, oh glória, você não sabe cuidar de nada. Deixa eu te dizer uma coisa: quem capacita o homem é Deus, quem levanta o homem é Deus, quem dá sabedoria ao homem é Deus, quem dá eloquência ao homem é Deus, quem dá o dom do louvor é Deus. Eu não sei cantar, mas quando eu canto o céu se abre e a glória desce. Eu não sei pregar, mas quando eu prego o céu se abre e a glória desce. Eu não sei falar, não sabe falar, mas quando ora o milagre acontece. Isso é tributo de Deus, não é do homem. Meu irmão, levanta a tua cabeça, levanta a tua cabeça, porque quem te chamou foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Eu estou pregando para um povo que quem chamou foi Deus.
Jesus Cristo de Nazaré, que morreu por você. Oh, glória, oh glória, oh glória. José então é pego em uma cilada, é pego em uma armadilha, em que os irmãos apanham ele e jogam dentro de uma cisterna essa que estava vazia. E tendo ele dentro daquela cisterna, os irmãos agora pegaram a sua túnica, mataram um balde e melaram o sangue na túnica e levaram para o pai. E mandaram para o pai, diga que acharam no meio do caminho. Acontece que num certo intervalo em que vieram os ismaelitas, então resolveram vender agora o seu irmão, resolveram entregar agora ele a prêmio, venderam o seu irmão, desfizeram do seu irmão, porque seu irmão lhe contou um sonho, porque seu irmão recebeu de presente uma túnica. Primeiro tentaram matar, mas não deu certo, jogaram no poço para ver se morria da queda. Mas quando Deus tem um projeto, um propósito na vida do homem ou da mulher, pode tentar jogar no calabouço, pode até tentar matar, pode até, oh glória a Deus, pode até tentar vender, mas isso ele não sabe, que está empurrando você para um projeto maior. Como é que é isso, pregador? Eu vou explicar. Estão tentando te parar, mas você está avançando. Estão tentando te calar, mas você está falando. Estão tentando te matar, mas você está vivendo. Estão te humilhando, mas Jesus está te exaltando. Estão te calando, mas Deus está colocando palavra na tua boca. Ninguém vai te parar, ninguém vai te deter, ninguém vai te apontar, ninguém vai te derrubar, porque quem te chamou foi Deus. Tentaram matar, jogaram lá, caiu, mas depois eles disseram: não, vamos vender. Pois agora vendendo ele para os ismaelitas, vai fazer ele de escravo. E aí eu quero ver se o sonho dele vai se realizar. E aí eu quero ver se este projeto vai se concretizar. E aí eu quero ver como é que vai ser agora o sonhador, como é que vai ser agora aquele que diz que ora se levantaram, armaram a estratégia, formaram o laço e assim executaram o plano para tentar parar, para tentar deter, para tentar calar. Então venderam ele para onde? Para os ismaelitas. Os ismaelitas levaram ele e venderam para o Egito, e lá no Egito serviu como escravo. Mas deixa eu te dizer algo interessante. Levaram ele, venderam ele e disseram: o projeto falhou, agora o plano falhou, quero ver o que vai ser da vida dele. Deixa eu te dizer uma coisa, olha aqui para mim, olha para mim. Você vai pegar isso, mas pega isso porque é profético. Venderam ele, deram ele como escravo, deram ele como que derrotado, deram ele como fracassado. A primeira oportunidade que ele teve, a minha Bíblia diz que a casa de Potifar prosperou. O que é que você quer dizer com isso? Vão tentar até te parar, mas aonde a planta dos seus pés pular, Deus vai fazer prosperar. A tua casa vai prosperar, a tua rua vai prosperar, o teu trabalho vai prosperar. Se prepara, quem estiver pensando que você vai fracassar, vai ver o sucesso de Deus na tua vida. É tua história. Se alguém entendeu, deixa eu ver quem entendeu. O sucesso de Deus vai te acompanhar. Vai te acompanhar. Vai te acompanhar. Ele vai te alcançar. Não adianta te vender, pois Deus vai com você. Se joga você na cisterna, Deus vai com você. Se vende você, Deus vai com você. Se faz você de escravo, o meu Deus está contigo. Escravo você não vai ficar, porque você nasceu, foi para governar. Adora Ele.
glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Eu sinto a presença do Todo-Poderoso aqui. Eu sinto liberdade. Eu sinto a autoridade de Deus para te dizer. Quem estiver pensando que na tua casa vai servir de escravidão, teu filho vai quebrar a cara, o teu esposo vai quebrar a cara, o teu genro vai quebrar a cara. Sabe por quê? Jesus vai libertar, vai transformar, vai renovar, vai lapidar. E para quem estiver pensando que é derrotado, fracassado, vai ouvir testemunhar e dizer que Deus é grande. Oh glória, oh glória, oh glória. Espírito Santo da verdade. Projetos, sonhos, tentando destruir sonhos, matadores de sonhos, matadores de projetos, matadores de realizações, tentando parar, tentando deter, tentando abafar, achando que vai conseguir, mas vão quebrar a cara. Oh glória, estão perdendo tempo, estão jogando saliva à toa, estão jogando conversa à toa, estão tentando de todas as formas para tentar apagar o seu sonho de um dia ter a casa própria, de um dia ter um emprego, de um dia ter uma família feliz, de um dia morar em um lugar melhor, de um dia viver uma vida de paz. Deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor te trouxe hoje aqui para te dizer que os teus sonhos não morreram, e mesmo você, escute isso, e mesmo você não achando que ele vai se concretizar, assim te diz o Senhor, eu vou fazer realizar, para te mostrar que eu sou Deus, que quando eu prometo, eu cumpro a minha promessa. Quantos tem promessa de Deus aqui? Quantos tem promessa de Deus aqui? Quantos tem promessa de Deus aqui? Mesmo você não acreditando, meu Deus vai fazer acontecer. Sabe por quê? Ele vai mostrar que ele é Deus, que ele faz e ninguém desfaz. Ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus. Oh, ele é Deus. Venderam na casa de Potifar, prosperou, e lá ele cresceu, se desenvolveu. Aonde ele tocava a mão, o Senhor abençoava. Levanta a sua mão para o céu, por favor. Eu não sou muito de fazer isso, mas eu quero liberar um ato profético aqui nessa noite. Aonde a sua mão tocar, Deus vai fazer prosperar. Aonde sua mão tocar, Deus vai abençoar. Aonde sua mão tocar, haverá libertação na tua casa. Aonde sua mão tocar, haverá cura. Isso. Não vai precisar de um pastoreio, não. Deus vai usar você. Deus vai te usar. A sua mão tem poder. Isso. Tem poder. Aonde você tocar, o milagre vai acontecer. Deixa eu ver quem crê. Eu estou pregando para 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 quem crê. Ninguém vai destruir o projeto de Deus lá em tua casa. Ninguém vai parar. Aleluia. Prosperou em um lugar improvável. Cresceu aonde não tinha possibilidade de crescer. Se desenvolveu aonde não tinha possibilidade de se desenvolver. E por que isso tudo aconteceu? Porque Deus estava com ele. Você
hoje, porque eu vim aqui para te dizer que aonde existe um servo de Deus, as trevas não proliferam. Que aonde existe uma luz, as trevas se dissipam. Aonde existe um vaso de Deus, nada fica vazio. Aonde tem um crente de joelho, tem uma casa de pé. Bíblia. Aonde tem Deus vai com ele. Jogaram Daniel na cova do leão com alguém ou sozinho? Daniel foi para a cova do leão sozinho, mas Deus estava com ele. Deus está contigo. Deus está contigo. Não parece que Deus está contigo porque você está se vendo no fundo do poço. Não parece que Deus está contigo porque você está sendo vendido pelas amizades. Não parece que Deus está contigo porque parece que você está vivendo uma vida de escravidão. Mas Deus está contigo. Toda prova tem um fim. E toda prova tem um propósito. E o propósito não é para morrer do mesmo jeito que está, não. O propósito é para o hino da vitória ser contado lá na frente. Vai contar, vai contar, vai contar. Venderam ele, mas aonde ele chegou, ele prosperou. A mulher de Potifar se levantou contra ele, tentando o desviar, mas ele foi tão fiel a Deus que permaneceu firme. E o que aconteceu? Pegou ele e jogaram dentro de uma prisão. Tentaram parar o projeto de Deus na vida dele mais uma vez. E o que me chama na prisão, que ele chegou lá na prisão como prisioneiro, mas lá na prisão Deus fez coisas extraordinárias na vida dele. Não, isso é forte. Me prova que isso pode acontecer. Livro de Atos dos Apóstolos. Prenderam Pedro, mas dentro da prisão o anjo foi lá e libertou. Livro de Atos dos Apóstolos. Prenderam Paulo e Silas, mas mesmo lá dentro da prisão Deus libertou. Você não me entendeu, né? Deixa eu falar. Pode até colocar grades, cadeia, algema para tentar te parar, mas não vai conseguir, porque quem te chamou é maior. Ele é maior. Você crê? Então dá um grito de vitória. Não choquei a mandarás. Andarei chocomi, choquemidas. Estou tentando parar projetos de crente aqui. Estou tentando parar sonhos de crente aqui nesta noite. Mas assim te diz o Senhor: não vai parar e tem mais. Ainda aquele que se levantar contra o projeto de Deus na tua vida, é melhor que ele não tivesse nascido. Tivesse nascido, andava onde quer dar a história vai mudar. A história vai mudar. A história vai mudar. A
só ouve para quem limpa e me ouve para que se arrependa. Porventura já falei com vós, porventura deixei de cumprir a minha promessa. Ainda estou contigo, ainda te ajudo, ainda te esforço. Levanta-te, levanta-te e anda, ergue essa cabeça, avante, a ordem é para baixar, não é para parar. Eu estou contigo, eu não te abandonei, estou mais perto do que longe. Eu vou fazer o que prometi, eu não me esqueci da minha promessa. Receba a minha graça. Verás que foi eu que falei nesse dia. Descansa o coração, porque não mudei eu ainda, sou mesmo desde a eternidade. Durante o rei que mandou estão tentando te matar, estão tentando te parar. Deus não vai deixar você morrer. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Jogaram na cadeia. Quem sabe Satanás estava dizendo: agora eu quero ver ele sair daí. Agora eu quero ver quem é que vai tirar ele. Agora eu quero ver quem é que vai mudar a história dele. Não tem mais saída. Preso está e preso vai ficar. Mas para quem pensou que era o fim, Deus fez Faraó sonhar. Dorme, Faraó. Faraó dormiu e sonhou. E no sonho ele sonhou 7 vacas magras consumindo 7 vacas gordas. E aquele sonho, Faraó se perturbou também com 7 feixes de trigos gordos e 7 feixes de trigos magros, devorando os gordos. E não havia ninguém em todo o mundo que pudesse interpretar o sonho. E foi quando um certo copeiro falou: meu rei, o camarada que um dia foi usado para mim e por padeiro, interpretou o meu sonho. Faraó manda chamar. José agora está diante do rei. Aquele que estava preso agora está diante do rei. Aquele que estava com fim de dias está diante do rei. Um percurso de 10 anos de sofrimento, mas ele não desistiu de adorar a Deus.
veio o sofrimento, ele dizia: eu creio. O sonho que um dia ele me deu vai realizar. Deixa eu contar um breve testemunho aqui, pastor. Deixa eu contar isso aqui. Deixa eu contar um testemunho. Tem uma senhora no bairro Santa Catarina, aqui em Itabuna, que ela congregava na Madureira do Romanto. Estamos falando de sonhos, sim ou não? Estamos falando de sonhos, projetos, promessas, sim ou não? Sim. Eu já perguntei aqui uma vez, vou perguntar de novo: quem tem sonhos e quem tem promessas? E essa senhora, ela dava um ciclo de oração à tarde, lá no pastor Gilmar, no Lomanto, na época era o pastor Gilmar. E naquele momento, um profeta se levantou, que pregava, um rapaz pregando muito, chegou para ele e falou assim: ei, eis que Deus está fechando a sepultura do teu filho, arrancando eles da carne da morte, e vai fazer dele um pregador do Evangelho. Ela entrou no culto, tomou posse daquela palavra, tomou posse daquela vitória e foi para casa. Naquele mesmo instante que a profecia estava sendo liberada, o filho dela tinha acabado de tomar 5 tiros na porta de casa. Correu, não aguentando correr muito, caiu. Os médicos, polícia vieram fazer os primeiros socorros, levaram para o hospital. O resultado: o menino não resistiu e, segundo o médico, veio a óbito. Paulo Leonardo já estava anunciando num clima não compensa, mas o jovem foi alvejado com vários disparos de arma de fogo, não resistiu ao ferimento, veio a óbito. E aguarda a família para reconhecimento do corpo, e a polícia está no encalço do atirador. Essa foi a notícia que liberou naquele momento. E aquela senhora saiu do sítio de oração e estava indo para casa. No meio do caminho viu aquele tumulto no meio da rua. Ela, sem entender nada, continuou. Uma senhora veio até ela e falou: ei, mulher, a senhora não sabe o que aconteceu? Ela: o quê? O seu filho acabou de levar 5 tiros agora, e acabaram de noticiar no rádio que ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Aquele menino morreu. Aquela mulher nada falou. Ela ouviu aquelas palavras, entrou para dentro de casa, eram umas 5 e pouca da tarde, fechou a porta e foi orar, orando, falando: Deus, o Senhor me prometeu agora que aquele moço ia ser um pregador, como é que ele pode morrer? E ela orou. Quando deu 11 horas da noite, ela saiu, pegou um carro e foi no hospital. Chegou no hospital de base e pediu para entrar. Não quiseram deixar ela entrar, pois já tinha nada a fazer. Ela falou: deixa eu entrar, eu preciso reconhecer o corpo. Então deixaram ela entrar e levaram um lugar espaçoso, conhecido como pedra. Chegou lá estava o garoto deitado em cima de uma maca, todo ensanguentado, sem nada para fazer. E ali ela começou a falar com Deus: Deus, o Senhor não prometeu, como é que pode isso? E chorando, chegou a irmã do garoto e também o esposo, genro dessa mulher, e ele entrou também para tentar acalmar ela e tirar ela de cima do garoto, pois não tinha mais nada a fazer. E naquele momento, naquela angústia, ela dizendo: não, Deus me prometeu. Aquele moço também era evangélico, e aquele homem chegou para ela e falou assim: ô Sandra, você tem certeza que Deus prometeu mesmo? Ela falou: eu tenho certeza. Eu estava agora no culto e Deus tinha acabado de falar comigo que fechou a sepultura do menino e arrancou ele das garras da morte e quer fazer dele um pregador. E naquele intervalo todo, os enfermeiros tentando apaziguar, o médico dizendo que não tinha mais jeito. Ele olhou para ela e falou assim: então tá bom, Sandra, se você está dizendo que Deus prometeu, então Deus cumpre. Foi até o garoto, segurou entre os dedos dele e começou a lhe falar: Deus, o Senhor prometeu, o Senhor prometeu, o Senhor prometeu, o Senhor prometeu, o Senhor prometeu. Cadê a promessa? E a promessa agora, ele está morto. E segurou entre os dedos do garoto. E quando todos estavam pensando que estava acabado, ela deu um grito bem forte, não pegou ele e gritou: Esther, fechou. Se Deus prometeu, então me dá um sinal. E para quem pensou que eu tinha morrido, olha eu aqui convivo a levantar.
não tinha morrido. Os sonhos continuam de pé. O médico não entendeu nada e falou: não acredito. Há 5 horas atrás nós já tínhamos descartado já a vida. Mas quando Deus promete, Ele cumpre. Tenho 5 buracos de bala no corpo, mas estou vivo. Tenho 2 balas no corpo, mas estou vivo. Tenho umas 5 milímetros no coração, mas eu estou vivo. E para a vergonha de Satanás, olha eu aqui. Deus, Ele ainda. Deixa eu ver quem tem sonhos. Deus vai cumprir os teus sonhos, os teus projetos. Satanás, ele não tem poder contra aquilo que Deus já arquitetou para a tua história. O que Deus tem para a tua vida é maior. O que Deus tem para a tua casa é maior.